A Rússia anunciou hoje que vai continuar com a guerra na Ucrânia, alegando que neste momento é impossível alcançar os seus objetivos pela via diplomática. A declaração surge um dia depois de um telefonema entre o presidente russo e o presidente dos Estados Unidos. O Kremlin afirmou esta sexta-feira que não vê para já uma solução diplomática viável para o conflito na Ucrânia e que, por isso, vai manter a ofensiva militar em curso desde fevereiro de 2022. A confirmação foi feita pelo porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, citado pela agência AF. Preferimos fazê-lo por meios diplomáticos, mas, enquanto isso não for possível, continuamos com a operação militar especial, declarou Peskov, reforçando a posição de Moscou no momento em que o diálogo entre os dois lados permanece bloqueado. A declaração segue-se a um telefonema entre os presidentes russo e norte-americano Vladimir Putin e Donald Trump, realizado nesta quinta-feira. A conversa, que durou cerca de 1 hora, abordou temas como o Irão e principalmente a guerra na Ucrânia. No entanto, segundo Trump, não houve qualquer avanço. O Kremlin revelou que Trump apelou ao fim das hostilidades, mas que Putin respondeu não estar disposto a ceder os seus objetivos estratégicos. O presidente russo teria reafirmado a necessidade de Kiev aceitar condições como a não adesão à NATO e o reconhecimento da soberania russa sobre Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e a Crimeia. Apesar disso, Peskov referiu que Moscou espera ainda agendar uma terceira ronda de negociações com a Ucrânia após os encontros anteriores em Istambul. O diálogo entre os dois presidentes acontece num contexto de crescente desgaste da guerra e logo após os Estados Unidos terem suspendido parte do envio de armas à Ucrânia numa revisão das suas despesas militares. A China manifestou seu apoio à decisão da Rússia de reconhecer oficialmente o governo dos talibãs no Afeganistão. Pequim reforça a sua política de amizade para com o povo afegão. A China saudou a decisão da Rússia de se tornar o primeiro país a reconhecer oficialmente o governo dos talibãs no Afeganistão. A reação de Pequim foi expressa esta sexta-feira pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, que reafirmou o compromisso da China com uma política externa de amizade e cooperação com o povo afegão. Enquanto vizinha tradicionalmente amiga do Afeganistão, a China sempre considerou que o país não deve ser excluída da comunidade internacional, afirmou Mao Ning em conferência de imprensa. O reconhecimento russo diz respeito ao chamado Emirado Islâmico do Afeganistão, instaurado pelos talibãs após a tomada do poder em Cabul em agosto de 2021, na sequência da retirada das tropas norte-americanas e aliadas. A decisão foi celebrada pelos talibãs como corajosa e histórica e, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros do regime, Maulawi Mataki, representa um marco nas relações bilaterais, incentivando outros países a seguirem o mesmo caminho. Apesar de já manterem missões diplomáticas em países como China, Turquia e Paquistão, os talibãs ainda não tinham sido oficialmente reconhecidos por nenhum Estado até o gesto de Moscou. A mudança de posição da Rússia foi precedida em dezembro de 2024 pela promulgação de uma lei que retirou os talibãs da lista de organizações terroristas, onde tinham sido colocados em 2003 por ligações a grupos armados na Chechênia. O reconhecimento formal ocorre numa altura em que o regime talibã procura quebrar o isolamento internacional e apresentar o Afeganistão como elo de ligações entre a Ásia Central e o do Sul. A decisão russa rompe com um consenso internacional que se tem recusado a legitimar o regime devido à repressão aos direitos das mulheres e à falta de um processo político inclusivo. Pelo menos 613 pessoas morreram num período de um mês em faixa de Gaza. Esta e outras notícias para ver no Giro pelo Mundo.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos contabilizou 613 mortes entre palestinianos que procuravam ajuda alimentar na faixa de Gaza. As mortes ocorreram entre 27 de maio e 27 de junho em pontos de distribuição operados pela Fundação Humanitária de Gaza com o apoio de Israel. O porta-voz do Alto Comissariado, Ravina Shamdasani, revelou em conferência de imprensa que grande parte dessas mortes foi causada por bombardeamentos e disparos das forças israelenses contra civis que tentavam alcançar comboios ou centros de distribuição de ajuda humanitária. Apesar de sublinhar que a ONU não conseguiu ainda atribuir responsabilidade individual a cada caso, Shamdasani afirmou que os dados estão baseados em verificações realizadas pelas equipas da organização, embora ainda incompletos. O conflito foi desencadeado por um ataque surpresa do Hamas ao sul de Israel, que matou 1.219 pessoas, na maioria civis, e deixou 251 sequestrados. Segundo Israel, 49 continuam em cativeiro, com 27 já dados como mortos. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar devastadora que, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, já matou mais de 57 mil palestinianos, também maioritariamente civis. A ONU considera essas estimativas confiáveis. Uma vaga de frio sem precedentes está a atingir a Argentina, o Chile e o Uruguai, provocando pelo menos 15 mortos e obrigando os 3 países sul-americanos a acionarem planos de emergência. A massa de ar polar proveniente da Antártida baixou drasticamente as temperaturas, deixando um rastro de mortes e levando a cortes de eletricidade em diferentes zonas, e o governo argentino suspendeu o fornecimento de gás a indústrias e postos de combustíveis para garantir o abastecimento doméstico. Na Argentina, as temperaturas caíram para menos 1,9 graus Celsius em Buenos Aires, o nível mais baixo em 34 anos. Segundo a ONG Project 7, pelo menos 9 pessoas em situação de sem-abrigo morreram devido ao frio. No interior do país, a cidade de Maquinchao registrou 18 graus Celsius, enquanto praias na costa atlântica foram cobertas por neve, fenómeno incomum na região. No Uruguai, o frio extremo causou 6 mortes. O governo declarou alerta vermelho nacional, permitindo o realojamento compulsório de pessoas em situação de rua. Em Montevideo, os termómetros chegaram a 5,8 graus Celsius negativos, temperaturas mais baixas desde 1967. O Chile também foi afetado. A cidade de Chillán, a 400 quilômetros da capital Santiago, registrou menos 9,3 graus Celsius e houve ainda registro de neve no deserto de Atacama, no deserto do Atacama, onde tal ocorrência não era observada há 10 anos. As autoridades chilenas ativaram planos de abrigo de emergência. Uma forte explosão numa estação de gasolina no bairro de Centro Celle, em Roma, feriu pelo menos 25 pessoas, incluindo vários policiais e um bombeiro. A explosão, que ocorreu durante o reabastecimento na manhã desta sexta-feira, lançou uma espessa nuvem de fumo negro no céu, visível de toda a cidade. Testemunhas disseram que a onda de choque atingiu as casas próximas como um terremoto. 8 agentes sofreram queimaduras numa série de explosões que seguiram a explosão inicial. Todos os feridos encontram-se fora de perigo. Em Moçambique, uma pessoa foi detida no âmbito do caso dos 23 moçambicanos vítimas de trabalho forçado no Laos. O governo confirmou que 7 pessoas continuam desaparecidas, enquanto 16 estão sob custódia das autoridades locais. Uma pessoa foi detida em conexão com o caso dos 23 moçambicanos vítimas de trabalho forçado na República Democrática Popular de Laos, segundo confirmou esta sexta-feira o porta-voz do governo moçambicano Inocêncio Impissa durante uma conferência de imprensa em Maputo. O grupo proveniente da província de Sofala, centro de Moçambique, foi alvo de um esquema de tráfico humano com destino ao Sudeste Asiático. Segundo o governo, os cidadãos foram recrutados sob falsas promessas
promessas e acabaram submetidos a condições de trabalho forçado numa empresa denominada Xinglong Paper, no Laos. O processo está em curso, declarou Inocêncio Impissa, acrescentando ainda que receberam os nomes dos moçambicanos envolvidos no recrutamento e, com o resultado das diligências feitas até o momento, um dos suspeitos foi detido para investigação adicional. O porta-voz revelou ainda que os 23 moçambicanos já não se encontram no local de trabalho original, tendo-se evadido e dispersado involuntariamente. Até o momento, 16 encontram sob custódia da polícia local no Laos. No entanto, o paradeiro dos restantes 7 continua desconhecido. As autoridades moçambicanas garantem que estão a trabalhar em articulação com o governo do Laos para esclarecer completamente o caso e assegurar o repatriamento seguro dos cidadãos que terão viajado entre os anos de 2024 e 2025. O incidente reacende o debate sobre o tráfico de pessoas e a vulnerabilidade dos jovens moçambicanos perante falsas ofertas de emprego no exterior, numa altura em que o país continua a lutar contra redes criminosas que exploraram a pobreza e a falta de oportunidades. Anunciamos agora uma grande novidade. A partir do dia 8 de julho, você acompanha uma nova superprodução na tela da Record. Paulo, o Apóstolo, a história completa do nome que revolucionou a fé cristã. Antes dessa grande estreia, a reportagem que você vai acompanhar agora revela o que os pesquisadores já descobriram sobre o homem que se chamava Saulo e perseguia cristãos. Mas como ele se transformou em um grande defensor de Jesus na época do Império Romano? Descubra agora. Uma história de fé e sacrifício. Era perigoso seguir Jesus na época de Saulo. Seguir Jesus sempre foi perigoso. Ele é perseguido, ele é açoitado. Que expande fronteiras. Eles se percebiam em permanente viagem missionária. E revela a transformação de um perseguidor em um grande mensageiro da palavra de Jesus. Foi o maior apóstolo na proclamação da fé em Jesus. Jesus só pode salvar quem reconhece que está perdido. A fé transformou ele num novo homem que se denomina como Paulo. Em Jerusalém começa a trajetória de fé do homem que nasce Saulo e se torna Paulo, um dos grandes nomes do cristianismo. Aqui, ele vive os momentos-chave de uma grande transformação. De perseguidor de cristãos a homem preso por defender a palavra de Cristo. Paulo era natural de uma cidade chamada Tarso. É de uma origem judaica, apesar de ser cidadão romano ali. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Ele vai para a escola em Jerusalém que se formam esses líderes religiosos. E debaixo de um dos mestres mais importantes, que é Gamaliel. Ele era esse fariseu muito zeloso com a palavra, com a lei. Ele era uma pessoa muito correta, muito justa, só que ele não conhecia o Evangelho. Então ele fazia isso com muita disciplina, uma pessoa muito determinada a cumprir as leis de Deus. Foi quando estava no caminho de uma missão para intimidar seguidores de Jesus em Damasco, cidade que fica na atual Síria, que a vida de Paulo mudou para sempre. De repente, há uma luz muito forte, ele ouve uma voz, ele vê o Cristo ressuscitado. Aliás, é por causa disso que ele se considera um apóstolo, porque para você ser apóstolo é necessário que você tenha visto Jesus. E ele tem uma correção na sua trajetória, de perseguidor dos cristãos para agora um cristão. Você é o Saulo? Meu nome é Paulo. E pela fé, enfrenta violências de todos os tipos. E isso é a grande virada de chave da história cristã ali no início. A vida dele era uma viagem permanente. Você já deveria estar morto! Paulo desafia as autoridades do primeiro século, irrita líderes do Império Romano e de grupos judeus. Acaba preso. Alguém com inúmeras cicatrizes da vida, mas com o coração bem certo de que as esperanças no mundo por vir são maiores do que esse mundo tem para oferecer.
Antes de ser levado a julgamento, é transferido de Jerusalém até a cidade de Cesareia Marítima, às margens do Mar Mediterrâneo. Todos sabíamos que ele foi levado daqui para ser julgado em Roma. Só que há 5 anos atrás encontraram um local, que é a prisão de Paulo. Poucas pessoas sabem disso. Nesse lugar, o apóstolo Paulo ficou preso por 2 anos. E aqui foram escritos alguns dos livros do Novo Testamento. Um lugar muito silencioso, em que a fé do apóstolo Paulo foi testada. Este e outros momentos marcantes da vida do apóstolo Paulo estão na nova superprodução que chega agora à tela da Record. Uma jornada de transformação lindíssima, com muitos acontecimentos, personagens muito interessantes e principalmente esse lugar, né, de entender como o poder da fé pode transformar uma pessoa. Uma história contada de forma inédita na televisão. A gente seguiu todos os versículos bíblicos de Atos dos Apóstolos e todos os eventos que aconteceram. Vamos mostrar na série. Estou curiosa para ver a nova série. Marque na sua agenda, 8 de julho, às 21 horas, na tela da Record Cabo Verde, estreia Paulo, o Apóstolo.